A história de Juscelino Kubitschek. Grande multidão aglomera-se em frente ao Superior Tribunal Eleitoral a fim de assistir à cerimônia de diplomação dos novos presidente e vice-presidente da República, eleitos a 3 de outubro de 1955. Os senhores Juscelino Kubitschek e João Goulart saltam do carro que os conduziu, dirigindo-se para o interior do tribunal sob aplausos populares. Na sala das sessões, comprime-se numerosa assistência, dando entrada os dois homens públicos consagrados pelas urnas nas últimas eleições. Sob a presidência do ministro Luiz Galotti, realiza-se a cerimônia de diplomação. Discurso o presidente da mais alta corte da justiça eleitoral do país, ressaltando a significação do ato, as virtudes do regime democrático e fazendo votos para que reine em todo o território nacional um clima de ordem e de paz. Discursa também o presidente diplomado em seu nome e no do vice-presidente João Goulart, rememorando a longa e áspera campanha política empreendida por todo o país. Já diplomados, os candidatos do Partido Social Democrático e do Partido Trabalhista Brasileiro retiram-se do Superior Tribunal Eleitoral, acompanhados de autoridades, parlamentares e jornalistas, sendo novamente aplaudidos pela considerável massa popular que acorreu ao velho edifício da Rua 1º de Março. No Palácio Tiradentes, missões diplomáticas, ministros de Estado e parlamentares aguardam a chegada dos senhores Juscelino Kubitschek e João Goulart. Chega o carro conduzindo os dois homens públicos que dão entrada no recinto da Câmara dos Deputados, dirigindo-se para a mesa daquela Casa do Congresso. De todos os lados, surgem os aplausos para o novo chefe do Executivo e o vice-presidente. O senhor Juscelino Kubitschek presta o juramento de manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. Em seguida, assina o termo de posse. Também o senhor João Goulart compromete-se a exercer o cargo de vice-presidente com dedicação e lealdade, cumprir as leis do Brasil e tudo fazer pelas suas instituições e pelo seu progresso. Após a solenidade de posse, os novos presidente e vice-presidente seguem em carro aberto, em marcha lenta, rumo ao Palácio do Catete, acompanhados de todas as representações oficiais e de grande massa popular que ovaciona constantemente os dois estadistas. Recebido pelo presidente Nereu Ramos, o presidente Juscelino Kubitschek encaminha-se para o Salão Nobre. Discurso o senhor Nereu Ramos dizendo que o Congresso Nacional e as classes armadas, assegurando a posse dos eleitos, cumpriram o maior objetivo da Constituição. A seguir, apõe a faixa presidencial no novo chefe do governo, simbolizando a transmissão do mais alto cargo do país. Fala o presidente Kubitschek, declarando que, com aquele ato, se consolidava definitivamente a democracia no país. Autorizada pelo senhor Juscelino Kubitschek, a abertura dos portões do palácio, a multidão penetra nos jardins. Da varanda da área interna do andar térreo, o novo presidente passa a receber os cumprimentos dos populares. Desfilam diante do chefe do governo, apertando-lhe a mão e abraçando-o efusivamente, trabalhadores, senhoras, jovens e velhos, numa demonstração espontânea do apoio e da simpatia do povo para com o novo governante do Brasil. No Palácio do Catete, o presidente da República recebe os cumprimentos dos chefes e membros das missões especiais que vieram representar os seus países nas solenidades de posse do novo governo.
O ato transcorre no Salão Nobre, com a presença do vice-presidente João Goulart, do ministro das Relações Exteriores, embaixador José Carlos de Macedo Soares, de ministros de Estado e de chefes e membros dos gabinetes civil e militar da Presidência da República. Quem foi Juscelino Kubitschek? Bom dia, meu nome é Sofia Diegoli e eu vou falar sobre quem era Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK, foi um político brasileiro, atuou como presidente do Brasil de 1956 a 1961. Ele é mais lembrado por ser o responsável pela construção da nova capital Brasília. Nascido em Diamantina, Minas Gerais, em 1902, Juscelino teve uma infância difícil após a morte de seu pai. Ele estudou medicina em Belo Horizonte, trabalhando como telegrafista para pagar seus estudos após se formar-se. Especializou-se em urologia em Paris. Sua carreira política começou quando ele retornou ao Brasil e se envolveu na política de Minas Gerais. Ele se destacou como prefeito de Belo Horizonte e governador do estado. Durante seu governo em Minas, focou no desenvolvimento econômico e na industrialização. Em 1950, Juscelino assumiu a presidência do Brasil. Seu governo ficou conhecido pelo lema 50 anos em 5, enfatizando um desenvolvimento acelerado do país. Isso incluiu investimentos em energia elétrica, estradas e indústria. Seu mandato também é notável pela construção de Brasília, uma cidade planejada no interior do Brasil para ser a nova capital. A mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília ocorreu durante seu governo. Juscelino Kubitschek morreu em 1976 em um acidente de carro, e há especulações de que esse acidente pode ter sido forjado por agentes da ditadura. Ele deixou um legado marcante na história política e de desenvolvimento do Brasil. Pré-governo JK. Oi, eu sou Gael, e hoje eu vou falar de como estava o governo do Brasil antes do JK chegar ao poder. De 46 a 51, Eurico Gaspar Dutra deu continuidade ao modelo de fortes estatais nos setores produtivos e financeiros, coisa que JK reutiliza em seu governo. O governo estimulou e facilitou a entrada de dinheiro estrangeiro e deixou na mão do governo a tarefa de deixar uma iniciativa privada governar o desenvolvimento do país. Nisso, uma grande inflação e desemprego chegaram. Ao mesmo tempo que o poder aquisitivo dos trabalhadores caiu muito. Dutra sucede para Vargas e depois, envolvido em uma grande crise política, Vargas se mata em 1954. Em 1956, Juscelino Kubitschek assume a presidência. Tentativa de golpe. A campanha do JK teve sucesso pela habilidade dos políticos em articular grupos políticos de diferentes orientações para apoiá-los. Isso foi evidenciado. A candidatura de Kubitschek teve apoio de grupos como Burguesia Industrial Brasileira, comunistas e dos militares legalistas. Em 11 de novembro de 1955, ele liderou um contragolpe que destituiu o presidente no poder, Carlos Luz, e colocou Nereu Ramos na presidência. O contragolpe ratificou a posse de Juscelino Kubitschek para janeiro de 1956. A crise política gerada pela postura golpista da UDN levou o ministro da Guerra do Brasil, o Marechal Henrique Teixeira, a intervir na situação a partir de um contragolpe. Logo após a vitória do JK nas eleições, a UDN mobilizou-se para impedir a posse dos candidatos a partir do argumento que Kubitschek não tinha conseguido a maioria absoluta dos votos. Por isso, a vitória de JK era ilegítima. Isso soava um absurdo pelas leis brasileiras na época. Para ser eleito, não era necessário que o candidato possuísse uma maioria simples, e não a maioria absoluta dos votos. A eleição presidencial foi acirrada, e o resultado foi bastante apertado. Os resultados foram os seguintes: JK teve 36% dos votos contra 30% de Juarez Tavora, 26% de Ademar Barros e 8% de Plínio Salgado. Em 1955, ocorria a formação das chapas políticas para disputar a presidência do Brasil. Essa eleição contou com a participação de 4 candidatos: Juarez Tavora, pela UDN, Ademar Barros, pela PSP, Plínio Salgado, pelo PRP, e Juscelino Kubitschek, pela União dos Partidos PSD e PTB. Governo Juscelino Kubitschek. É com satisfação que atendo ao convite que me faz de Amazon Filmes
para apresentar algumas palavras ao filme com que o Brasil agora se apresenta numa fase extraordinária de desenvolvimento. As indústrias desenvolvem-se com uma rapidez extraordinária. A indústria siderúrgica, a indústria de automóveis. Falar sobre planos de meta. Logo no início de seu governo, Juscelino Kubitschek apresentou à nação de seu governo para o desenvolvimento econômico do Brasil, o Plano de Meta. Esse programa econômico do governo JK estipulou 31 metas para a promoção do desenvolvimento econômico e da industrialização do Brasil. O Plano de Meta tinha como prioridade o investimento nas áreas de energia, transporte, indústrias pesadas e alimentação. Para JK e seu governo, o Brasil iria diminuir a desigualdade social, gerando riqueza, desenvolvendo a industrialização e fortalecendo a economia. Estava feito seu plano de meta. O Brasil iria desenvolver 50 anos em 5. As multinacionais vieram para o Brasil. Por causa disso, a modernização estava rápida. A fabricação de eletrodomésticos aumentou, o que ajudou na aquisição dos artigos pelas famílias brasileiras. O desenvolvimento industrial do país, naturalmente, exigia a ampliação de maneira considerável da produção energética do país. E, por isso, o governo inseriu grande parte dos recursos na construção de usinas hidrelétricas para dar suporte a esse aumento do consumo de energia que acontecia com o crescimento da indústria do Brasil. Ao todo, o investimento do plano de metas foram organizados da seguinte maneira: transporte, 29%, infraestrutura, 20%, energia elétrica, 43%, alimentação, 3,2%, educação, 4,3%. Os altos investimentos no desenvolvimento econômico e industrial tiveram um notório resultado. Os índices econômicos evidenciaram isso. O país registrou crescimento médio da produção industrial de 80%, e áreas como a indústria de equipamento de transporte cresceu incríveis 600%. A sua dimensão imensa continental está sendo rasgada por estradas que ligam em todas as direções o solo brasileiro. Sou Henrique e vou falar sobre os transportes do governo JK. Dentro dos planos de metas, uma série de ações foram realizadas pelo governo. No caso de transportes, o governo investiu consideravelmente na construção de estradas. Estima-se a construção de mais de 6 mil quilômetros de estradas no país, entre 1956 e 1960. Inclusive, foi iniciado nesse período o desmonte do sistema ferroviário brasileiro. Além disso, JK investiu amplamente no desenvolvimento da infraestrutura dos portos e aeroportos do Brasil. Os altos investimentos na área do transporte simbolizavam a preocupação do governo em interligar o país do norte a sul e leste a oeste, pois era necessário a ampliação das estradas para suportar o escoamento da produção industrial e agrícola no país. E agora, um movimento pioneiro que abala toda a nação, leva para o coração do Brasil um centro de cultura e de civilização, que será amanhã a nova capital do Brasil, Brasília. Brasília vai incorporar ao território brasileiro mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. Vamos construir uma nova nação dentro de nossas próprias fronteiras. Eu vou falar sobre a construção de Brasília. A construção de Brasília, sob a liderança do presidente JK, representa um capítulo notável na história do Brasil, pois não se limitava a uma mudança geográfica. Era um projeto de integração econômica, unindo as regiões distantes do país. Além disso, representava um poderoso símbolo nacionalista. JK viu uma oportunidade de unificar o país em torno de uma conquista monumental, fortalecendo o orgulho nacional. Um dos aspectos mais notáveis na construção da nova capital foi a velocidade com que a cidade surgiu. JK estava desempenhando em concluí-la durante seu mandato, o que implicou um investimento significativo de recursos financeiros. Além das dificuldades inerentes à natureza daquela obra, o presidente Juscelino Kubitschek teve que superar as tremendas acusações vindas da UDN, inclusive da bancada mineira, contra a execução daquele projeto. Na época dizia-se: vamos dar esse projeto ao Juscelino, porque no fim do governo nós cobraremos, e ele terá que enfrentar enormes dificuldades diante da nação. Insistia-se muito no fato de que todo o material era transportado por avião. Ora, e nós perguntamos, e existiria outra maneira? É relevante notar que JK não foi o pioneiro da ideia de transferir o capital desde 1891. A Constituição Federal já contemplava essa possibilidade no seu artigo 3º. Se a Constituição exige a construção da nova capital do Brasil, vou respeitá-la e construirei. A missão Cruz, liderada pelo astrônomo belga Louis Cruz,
Em 1894, demarcou a área do futuro Distrito Federal, no Planalto Central. Dos sonhos, dos olhos, das mãos calejadas, da esperança de um povo sofrido, dos vales, das serras, das chapadas, nasceu Brasília, cuja construção durou exatamente 3 anos e 11 meses. Entre 1000 colinas e riachos, dentro do coração imenso do Brasil, ergue-se uma cidade de arquitetura nova, sem igual no mundo. A primeira urbanisticamente original. Assim como escultor de inspiração suprema, o povo modelou com devoção extrema, no coração da selva, a nova capital, uma visão singela. No dia 21 de abril de 1960, o bandeirante Juscelino Kubitschek deu sua decisiva arrancada. Inaugurando a nova capital, ele iniciou uma nova era, a da integração nacional. Pós-governo JK. Pós-governo. Depois que seu mandato como presidente se encerrou, Juscelino Kubitschek continuou como político, porém como senador por Goiás. Ele continuava afiliado ao PSD e teve quase 150 mil votos na disputa eleitoral. Então, estabelecida a ditadura no país, a repreensão se voltou contra o próprio Juscelino Kubitschek. O governo militar ordenou a cassação dos direitos políticos de JK por 10 anos. O partido até tentou reverter a situação, mas a repreensão tinha vindo para ficar. E em 1964, Juscelino Kubitschek decidiu mudar-se então para a Europa. Em 1966, ele aderiu à Frente Ampla, que foi mais do que nada um movimento encabeçado por Carlos Lacerda pela redemocratização do país. E o movimento também contou com o apoio do ex-presidente João Goulart, que foi derrubado pelo golpe em 1964. Em 1967, JK retornou ao Brasil para atuar pela Frente Ampla, mas foi intensamente monitorado pelo governo militar. Em 1968, a Frente Ampla teve sua atuação proibida pelo governo e Juscelino Kubitschek afastou-se definitivamente da política brasileira, então começando a atuar no ramo empresarial privado, que foi onde teve a sua morte polêmica em 22 de agosto de 1976, onde sofreu um acidente de carro na Via Dutra. A Comissão Nacional da Verdade concluiu, em 2014, que a morte de JK foi acidental, mas membros da Comissão Municipal da Verdade de São Paulo concluíram o oposto e afirmaram que Juscelino Kubitschek foi morto pela ditadura. Já a Comissão da Verdade em Minas Gerais concluiu que é bastante provável que JK tenha sido assassinado pela ditadura. Heranças do governo JK. Eu sou o Arthur e vou falar das heranças do governo JK. A prioridade dada pelo governo ao crescimento e desenvolvimento econômico do país recebeu apoio de importantes setores da sociedade. Houve um acelerado processo de industrialização registrado no período, mas não deixou de acarretar uma série de problemas de longo prazo para a economia brasileira. O governo realizava investimentos no setor industrial a partir da emissão monetária e da abertura da economia ao capital estrangeiro. A emissão monetária agravou o processo inflacionário no país, enquanto que a abertura da economia ao capital estrangeiro gerou uma progressiva desnacionalização econômica, porque as empresas estrangeiras passaram a controlar setores industriais estratégicos da economia nacional. A dívida externa do país alcançou a cifra de 3 bilhões de dólares e as relações do Brasil com o FMI saíram bastante arranhadas. Mas o fator de maior insatisfação da população era a inflação em 1959. A inflação no Brasil alcançou a marca de 39,4%. Portanto, se por um lado o plano de metas alcançou os resultados esperados, por outro, foi o responsável pela forte inflação no país e a consolidação de um capitalismo extremamente dependente. Trabalho de História. Produzido por Marian Souza Gontijo, Larissa Dal Bosco, Sofia Diegoli, Henrique Dias Milani, Gael Quinalha, João Victor Araldi Carol e Arthur Rosado.